Finalmente chegamos ao nosso especial aqui de 200 inscritos. Sejam bem-vindos, meus nobres vassalos. Daqui para frente passarei a chamar assim. Afinal, a partir de hoje, vocês finalmente irão entender por que sou um príncipe. E talvez, futuramente, alguns de vocês venham a me reconhecer como seu legítimo príncipe soberano. Lógico, isso é uma decisão individual de cada um de vocês. Cabe a você me reconhecer ou não. Mas vamos ao que interessa. Esse vídeo não é fazer campanha de minha candidatura a príncipe do Brasil ou de algum estado específico, mas sim para contar sobre a origem de minha família. Bom, minha família, que planeja oficializar como Docas, atualmente tende pelo sobrenome Padovan, mas não é o sobrenome italiano derivado de Padovani ou do francês Padovano, mas sim um sobrenome croata chamado Posavan, assim, que significa oriundo do Sava. Posavan, apesar de tudo, é uma versão recente do sobrenome original Posavinski ou Posavski, como se lê em croata. Que esse sim, se vocês pesquisarem, encontrarão a minha linhagem real. A linhagem Posavski ou Posavinski, ao que tudo indica, surgiu de algum descendente de Samos, que foi o primeiro rei a unificar a Carantânia. Desde então, minha família passou a reinar o pequeno reino da Panônia, atual Eslavônia no norte da Croácia, cuja capital era Sisak, que é o castelo que pertenceu a eles. O reino da Panônia, ao que tudo indica, foi provavelmente o reino mais próspero dos que integrou a Carantânia. Ele era basicamente constituído por planícies férteis do Vale do Sava, que é um rio importante daquela região. E também tinha a vantagem de possuir apenas vizinhos de origem eslava, que durante muito tempo permitiu uma paz duradoura por lá. Porém, Liudevit Posavski, ou Luiz Posavinski, como se pronunciaria em português, foi o rei mais ambicioso da dinastia Posavski. E não se contentou em apenas reinar o reino da Panônia, e quis tentar reunificar a Carantânia. E também, formar o que já foi o que nós conhecíamos como Iugoslávia. A reunificação da Carantânia foi um processo pacífico entre os povos da antiga Carantânia, mas precisou de uma guerra contra o reino da Áustria, ou do que hoje seria a Áustria, para motivar essa unificação pacífica. O reino da Áustria, naquele período, não era nenhum reino muito poderoso, e no momento em que a guerra começou, os austríacos ainda eram pagãos germânicos, assim como os carantânios pagãos eslavos. A vantagem militar sobre os austríacos fez Liudevit motivado a dominar outros reinos também, e não apenas os reinos pagãos germânicos, mas reinos eslavos também. Assim, Liudevit, controlando um dos mais poderosos reinos do período, resolveu atacar os dalmácios e sérvios também. Uma pequena explicação antes de continuar: os carantânios são as pessoas de sangue esloveno, os dalmácios de sangue croata. Sim, o norte da Croácia é constituído por pessoas de sangue esloveno, da mesma forma que a região do Vêneto na Itália e parte da Eslováquia também. Montenegro e boa parte da Bósnia é constituído de sangue croata. No começo da guerra, parecia tranquilo para Liudevit, porém, uma coisa que ele não esperava ocorreu. Isso mudou completamente o rumo da história. Em meio à guerra, os austríacos se tornaram cristãos e passaram a receber a ajuda de outros reinos cristãos germânicos. Nesse momento, a guerra deu uma invertida, mas Liudevit ainda havia possibilidade de vencer. Como Arnulf Borna da Carniola, reino do norte da Eslovênia e parte da Áustria hoje, estava conseguindo segurar os povos germânicos com o devido apoio, Liudevit passou a dar mais foco para a guerra contra os dalmácios, e foi justamente em uma dessas batalhas que Liudevit foi morto. Seu filho, Lukavets Posavski, ou Lucas Posavinski, Lucas I no caso, porque eu sou Lucas II, assumiu o trono em meio à Grande Guerra, e a guerra piorou para o reino da Carantânia devido à entrada do reino da Frânquia, que é a atual França, ao lado do reino da Áustria. A partir daí, os austríacos passaram a vencer todas as batalhas com seus aliados, a ponto de que Arnulf fez um acordo de paz com eles. Desse momento em diante, a guerra foi extremamente curta. A dinastia Posavski só não foi aniquilada porque Lukavets e sua irmã Gradusa fugiram para um território dalmácio, na atual Bósnia, o que tudo indica hoje, e dessa forma, o reino da Carantânia foi tomado pelos austríacos e minha família foi exilada. Provavelmente após esse primeiro exílio, minha família passou a adotar o sobrenome Posavan e voltou a viver entre as terras carantâneas, porém com uma família comum. Com tudo que eu contei até aqui, meus caros vassalos, encerra a parte importante da história da minha família. Após essa parte, minha família não passou de uma família nobre exilada, que tentava não parecer mais do que uma família comum. Sei que muitas dúvidas podem ter restado, então peço que as deixem nos comentários aqui. E agora, como falei, os motivos passados para eu ser um príncipe, passarei em vídeos em diante a falar de motivos e projetos futuros para eu me tornar um príncipe. Obrigado, meus caros vassalos, e até a próxima.